Alô, galerinha do mal! Hoje eu vou fazer a maquiagem do delineado vermelho, né? Eu vou ensinar essa maquiagem. E eu começo já com um primer, como sempre, o da Ruby Rose. E eu esqueci de falar no vídeo anterior, gente, mas eu sempre começo já com minha pele lavadinha. Sempre bem limpinha e hidratada, né? Eu sempre hidrato ela antes de colocar qualquer coisa no meu rosto, até o primer. E depois do primer, eu passo a minha base da Mary Kay, a Time Wise. E eu aplico com uma esponjinha, dando batidinhas, dando esfregadinhas. E eu não sou profissional, gente, então minha maquiagem eu faço do jeito que eu acho que fica bom pra mim. E do jeito que eu sempre gostei de fazer, eu fui adaptando ao longo dos anos, né? E acabou virando isso. E aí eu aplico também o corretivo clarinho só na região dos olhos. Eu não gosto muito de fazer contorno, eu não acho que... Eu não gosto como fica em mim, então eu não faço, só aplico esse corretivo mais claro nos olhos. E aí eu vou e selo com pó mais claro os olhos e o resto do rosto eu selo com pó que é um pouquinho mais escuro, como eu mostrei. E aí eu selo com um pincel de pó, um pincel bem fofo. E eu aplico bastante. Não bastante, eu aplico o suficiente pra ficar bem uniforme a pele. E aí eu esqueci de fazer minha sobrancelha antes, então eu apliquei o corretivo no risquinho, né, como sempre. Penteei a sobrancelha e agora eu tô preenchendo a parte roxa da sobrancelha, porque como ela tá desbotada, precisa preencher bastante. E eu pego essa paletinha de sombras, esse pincelzinho, que ele é fininho, ele não é um pincel durinho de delineado, mas ele é um pincel fininho que né, serviu pra fazer o delineado. E eu aplico com o vermelho dessa paletinha, mas ele é um vermelho mais clarinho. Então, eu vou marcando aonde eu quero fazer esse delineado, só pra eu ter uma base quando eu for passar a sombra mais escura. Então, eu vou sempre olhando e comparando os dois lados pra ver se tá igual. E eu venho com essa sombra vermelha da Quem Disse Berenice. E aí sim eu faço o delineado mais forte, que é com essa sombra, porque ela é bem forte. E aí só depois de pronto a base eu passo essa sombra por cima. Eu gosto muito desse pincel, ele é bem fácil de usar. E uma coisa que sempre me perguntam na hora de fazer delineado, como eu faço o meu, eu sempre dou a dica de fazer o delineado com caneta ou com um pincel, porque é mais fácil. E aí eu aplico o blushzinho de sempre, né? O Volt 01. E eu aplico no rosto e no nariz, dando aquelas lindas chineladas no meu rosto pra ficar bem vermelhinho. Eu sempre fiz assim, gente. Eu sempre gostei de deixar o meu rosto bem vermelho, bem rosadinho, né? Eu tô exagerando um pouco no vídeo, porque como pro vídeo a maquiagem precisa ser um pouco mais exagerada. Mas eu sempre gostei muito de usar assim. E aí eu aplico o iluminador na pontinha do nariz, ali em cima do nariz, nas maçãs do rosto. E dessa vez eu vou aplicar ali na sobrancelha, né? No ponto alto da sobrancelha. E no arco do cupido, né? Ali na boca. E geralmente eu não aplico em cima do nariz, eu aplico só na ponta. Mas eu tô gostando de aplicar ali no nariz, então por enquanto eu vou continuar aplicando. E eu gosto muito desse efeito de deixar bem iluminado o rosto, né? Bem forte o iluminador. Não necessariamente o rosto, né? Eu gosto de deixar minha pele mate porque é uma pele mista. E ela acaba ficando oleosa com mais facilidade. Então eu deixo só o iluminador como a iluminação da pele. E aí eu uso o meu rímel da Too Faced, como sempre. E eu aplico nos meus cílios, né, rente à raiz, né, subindo. Eu aplico em cima ali também, né, para poder tirar qualquer resquício de pó e sombra que tiver. E eu aplico isso do lado direito e esquerdo. E eu sempre deixo um lado secar enquanto eu aplico o outro para poder fazer mais de uma camada, porque eu acho que fica um efeito melhor. Não necessariamente um efeito melhor, mas eu acho que dá mais potencialidade pro rímel. Deve fazer sentido isso, né?
E aí eu vou sempre comparando dos lados, porque meus cílios, eu tenho... Os cílios do olho direito, eles são maiores, mas não tão cheios. E o do olho esquerdo são bem cheios, mas não são tão grandes. Então eu tento deixar o mais certinho possível. E aí eu aplico nos cílios de baixo também, né? Os meus cílios de baixo também são grandes. Então eu aplico neles uma camada só, eu não aplico duas, igual eu tô fazendo com os cílios de cima. E, enfim, eu gosto muito desse rímel porque ele dá um efeito bem legal, ele dá um efeito muito bom. O meu tá acabando, eu não sei o que eu vou fazer quando acabar, vou morrer. Mas enfim. E aí eu venho com esse batonzinho que é da Ruby Kiss, que ele tem essa cor, é um nude meio rosado assim. E eu aplico ele, eu sempre uso ele, eu acho que combina bastante com qualquer maquiagem, porque ele é um tom bem neutro, mas ele tem uma cor, né? E, enfim, eu aplico ele na boca inteira, não aplico mais nada. Hoje eu já tinha hidratado os lábios também. E a maquiagem ficou assim, gente. Bem fácil de fazer, sem segredo nenhum. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir.